aqui no canil do Skylab e, gente, eu tô aqui já sendo atacado por um Schnauzer gigante. Olha o tamanho da Dakota. Levanta um pouquinho. Ai, que bobo. Levanta, Dakota. Levanta, Dakota. Já levanta. Para. Aí. Se você parar a mão, ela sobe. Pronto. Eu tô aqui sendo atacado por um Schnauzer gigante. Ela é filha única aqui. É a cão de guarda do espaço da família. E estou com a Cláudia e com o Luiz, que são os proprietários aqui do canil. E nós vamos ter uma pequena aula hoje sobre labradores. O canil, eles fazem a reprodução de labrador e também de Jack Russell, né? Mas o vídeo hoje é focado nos labradores. Nós vamos fazer um vídeo depois somente sobre Jack Russell, beleza? Então, ó, já aproveita, se inscreve no canal quem não for inscrito. Já deixa o seu like, ativa o sininho, porque o vídeo hoje vai ser bem bacana, bastante instrutivo. Então vem com a gente. Vamos começar então agora sabendo um pouquinho da história do labrador e o que levou o Luiz e a Cláudia a fazer esse trabalho de reprodução dos labradores, como que eles chegaram até aqui. Explica pra gente um pouquinho, Luiz, de onde veio o labrador e como que vocês tiveram a vontade de começar a criar eles? Perfeito. Bom, os labradores entraram na vida da família há 45 anos atrás. Caramba! Quando minha mãe, na época minha família sempre teve cães, meu avô começou o canil, quem fundou o canil de fato, na verdade, foi meu avô, pai da minha mãe. Ele criou Doberman e Pointer, na época eram duas raças muito populares no Brasil. O Pointer inglês, né? Isso, o Pointer inglês e o Doberman. Meu tio teve um, eu acho. Legal. Acho que teve um. E ele fundou o Tokai na época. Isso foi na década de 50 praticamente, começo da década de 60. Mas por algum período de tempo ele parou a criação. Sempre tiveram muitos cães. Tiveram cães em casa, tiveram cães na fazenda. E aí na década de 70, minha mãe, a família, eles moravam todos em São Paulo. Pô, não tem um amarelo. Minha mãe... Não tem um amarelo. Minha mãe teve contato com os labradores quando ela começou você cuidou, né, mãe, de uma cadela que veio, certo? Dos Estados Unidos na época. Na verdade, não é que ela veio. Os pais vieram dos Estados Unidos, pertenciam a americanos que estavam trabalhando no Brasil naquela época de que vinha muita gente no milagre, na época do milagre econômico, em 1970. E essas pessoas traziam seus cães de companhia junto com elas. E nessa mudança veio um casal de labradores que teve uma cria aqui no Brasil. E foi assim que eu tomei contato, porque eu ia ajudar o jardim, fazer manutenção, eu era babysitter, então eu tomava conta da filha deles, e daí eu fui tomando contato com a raça labrador e fui me apaixonando, porque até então, tudo que a gente conhecia eram cães que tinham pouca inteligência para obedecer. Não estou dizendo que as raças daquela época eram poucas. Sim, né? A variedade era pouca na época. A variedade era muito pouca. E assim, o labrador, os primeiros cães que eu vi eram pretos, né? E os americanos disseram que eram deliciosos. E conforme foi passando o convívio, realmente eu conheci a cadela teve cria. Era de uma docilidade incrível. E ele tinha uma porta aberta da casa, falava, não entra, e o cachorro não entrava. Eu olhava aquilo e falei, não, só pode ser milagre, né? Porque eu tinha Doberman, entrava na casa, derrubava 2 cadeiras, uma mesinha de centro, dava aquela volta correndo até você conseguir mandar ele para fora, né? Tinha passado aquele tornado dentro de casa, entendeu? Praticamente né? um furacão. Feliz da vida, Tinha mas Beagle. né? Tinha Beagle. Nossa, né? Beagle é terror também, que né? roubava tudo que você possa imaginar de cima da mesa. Né? E, então, assim, a gente era muito colecionador de cães. Amava tanto o cachorro que a gente era colecionador. Então, tudo que não servia de alguém, ou que não podia mais ficar, vinha pra gente. Entendi. Né? E nessa confusão, quando os americanos foram voltar para os Estados Unidos, eles tinham ficado com uma filhota, essa filhota não tinha registro nos Estados Unidos, eles deram de presente para mim. Que legal. Então foi assim que a gente começou a conviver com o labrador. Com uma cadela preta, chamava-se Jessica. Tá. E era uma delícia de inteligente. A gente fala, o único presente que a gente ganhou que não era russo. Entendeu? Que não era pepino. Entendi. Né? E daí a gente foi começando a ler, meu pai, tentando a gente saber notícias. Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que comprar livro na Inglaterra, mandar
vinha pelo correio, 60 dias para chegar. E aí a gente foi começando a estudar sobre a raça, e quanto mais a gente estudava, mais a gente adorava. E daí as outras raças foram morrendo e os labradores foram aumentando. Foram ficando. Foram aumentando. Exato. Né? Vocês Hoje, chegaram a trazer algum de fora para fazer Olha, a criação nessa época? ou Na são época todos eles daqui? trouxeram, na época eles começaram a trazer cães de fora. Tá. O principal cão que eles trouxeram, que realmente foi um dos primeiros cães a mudar os rumos da raça dentro da sinofilia, no Brasil. foi no Brasil, né? Foi um cão amarelo, um macho amarelo, Tá. que Veio da Inglaterra. era o Nova Croft Firstling, que era um cachorro que acompanhava meu avô para todo lado, né? E aí depois disso veio mais uma série de cães. Recentemente a gente trouxe até um cão da Ucrânia, antes a gente tinha trazido da Rússia, da Polônia, a gente já trouxe assim de boa parte Estados Labradores Unidos, são- da os Espanha. labradores- Né? sim, sim. O penúltimo foi da Espanha, o último foi da Ucrânia. Tá? Tá. Eles são comuns na Europa? Porque... São, é uma raça bastante difundida na Europa. Porque eu vejo mais labrador realmente nos Estados Unidos. Você vê que ele Eles são tem bastante muito lá, inclusive. difundidos. O Isso. leste europeu tem muito labrador. Alguns países tem muito labrador ali na Europa, mais no centro da Europa. E você tem um dos berços da raça na Inglaterra, no Reino Unido como um todo. E ali sim você tem o berço da raça e o berço de algumas características fundamentais da seleção dos labradores. Que na Inglaterra, no Reino Unido, foi onde eles começaram, onde eles mais fizeram primeiro um trabalho muito sério de seleção de saúde voltada para a displasia coxofemoral, certo? Depois eles passaram a fazer a de displasia de cotovelos. Não que os outros países não fizessem, mas eles fizeram um trabalho sensacional. Tá. E isso foi espalhado pelo mundo, né? Mas voltando, o labrador foi Roubando a desenvolvido. atenção. Foi uma raça que foi criada e desenvolvida. Ele faz parte do grupo dos retrievers, Tá. assim como o Golden, por exemplo, Sim. ou Flat Coated. São cães que foram pensados para ajudarem no dia a dia das pessoas que caçavam ou que pescavam. Dentre as funções que ele tinha que executar muito bem era nadar, se adaptar ao frio e uma capacidade boa de trazer a caça para o caçador sem afetar, sem estragar a caça. Então, daí surgiu uma das características que o pessoal conhece e fala, que é uma soft mouth, uma boca macia por parte do labrador, porque ele ia trazer o pato, ele ia trazer o marreco abatido, sem danificar a carcaça dele. Entendi. Isso era fundamental para o caçador. Na verdade, a boca doce era um requisito, porque você vai fazer uma caça, né? Se ela tá toda mastigada, Não adianta de nada. Faz não adianta sentido de nenhum nada, a pessoa ninguém caçar, come, aí não ninguém vai come, comer. né? Exato. Caco de osso. Então, assim, o boca doce foi uma característica que entrou muito forte na raça. Inclusive, teve épocas que se selecionava até falta de dente para o pássaro se encaixar melhor, tá? Aí a FCI baixou uma norma, anos depois, décadas depois, né? Falando que o ideal seria que os cães tivessem toda a dentição, por serem carniceiros e precisarem, né, dos dentes para poder destrinchar a carne, esse tipo de coisa. Com isso, o Pointer, que era um cão que tinha frio para buscar caça dentro d'água, né, ele gostava mais de levantar a caça do que de buscar a caça no molhado, acabou crescendo na Inglaterra um tipo de cão que buscasse a caça e trouxesse a caça, mesmo em terreno molhado, gelado e tudo mais. E daí que houve uma grande seleção, alguns cães vieram da península do Labrador, no Canadá. Magali, vem cá. No Canadá. E esses cães que eram usados lá eram um pouco menores, mas eles pulavam nos barcos e eles saíam do barco para a água, puxando a rede de um barco para o outro. E daí o cara pensava a rede, pensava o cão, e o cão vinha segurando
A gente está falando de Caramba. centenas de anos atrás. Centenas de anos atrás, E da hoje não se faz fundação da mais, né? raça. Exatamente. Tá? E assim foi que começou a se selecionar um cão para esse tipo de serviço. Trazer Entendi. coisas à mão, independente do terreno. Legal. Essa daí foi o início, isso foi o primórdio da raça. Então, na Península do Labrador, em alguns outros pedaços, eles selecionavam cães que tivessem uma pelagem mais grossa, mais cheia, que nadasse bem, aguentasse bem as temperaturas baixas e trouxesse a pesca, na época era a pesca, e depois os ingleses adaptaram isso para caça. Tá. Né? E assim se deu o labrador como ele era e como ele ainda é, de certa maneira. Entendi. Né? O labrador dos tempos modernos é um cão muito mais voltado para a parte da aplicabilidade do seu temperamento nas funções sociais que a gente tem, do que em outras funções, como eram as funções anteriores. Né? A gente no Brasil não tem a caça permitida, em alguns países da América do Sul nós temos, e fora do Brasil, América do Norte, né? Estados Unidos. Europa e alguns outros países ainda existe a caça, por N razões. E aí os labradores ainda são selecionados, isso é uma característica ainda avaliada. Aqui no Brasil o que a gente tem é uma busca pelas boas características de temperamento que funcionariam para qualquer outra razão, mas adaptadas às funções sociais. Então cães guias para deficientes visuais, cães terapeutas, cães de suporte emocional, Cães bombeiros, cães bombeiros, que a gente tem vários Resgate. cães bombeiros, Resgate, né? cães Busca. resgate, cães farejadores e outras dezenas, além de cães de companhia. Sim, Né? Que é o caso, por exemplo, da Magali, que é um excelente cão de companhia, que dorme do lado da minha cama e nunca pensou em trabalhar. A sorte dela é que ela nunca teve que... Ao contrário Ela de não outros... tem boleto para pagar. Exato, ao contrário de outros labradores que Não saíram tem daqui, exatamente. né, inclusive ao contrário de filhos dela que já saíram daqui, que tem que trabalhar, dia a dia tem filho dela, por exemplo, que trabalha como bombeiro, Olha que e legal. tem filhos dela que estão em treinamento para deficientes, para serem cães guia. E ela nunca teve essa preocupação, Nunca teve. foi de vento em polpa tudo e fez a parte dela e estava no ar-condicionado até vocês chegarem. Então. Entendeu? Ela tá fazendo o trabalho dela, que é ser bonita exato. e ficar... Ficar bem. Exato. Então a gente hoje busca muito mais isso. Cães que tenham um temperamento equilibrado, que sejam bem adaptáveis e que a gente possa incluir nas famílias de todas as maneiras possíveis. Entendeu? Bacana. Né? O labrador é um cão de criança, de idoso, É isso que eu ia até perguntar. né? E essa característica faz com que as famílias realmente busquem animais confiáveis, né, para o convívio, cães que você tenha plena confiança de deixar com uma criança, né, que esse cão realmente vai ser mega e hiper tolerante com qualquer tipo de brincadeira, tanto que a gente normalmente ensina quando a família tem criança, regras como nunca acordar o filhote quando o filhote está dormindo, não cutucar o filhote quando o filhote está dormindo, porque o labrador não tem reação agressiva. Entendeu? Ele Então é meio estabanado. ele é vamos dizer assim. estabanado, mas ele não é um cão que tenha resposta agressiva. Sim. Então, as crianças, se não forem bem educadas, elas podem até judiar de um labrador, se for o caso. De tão boboca, tão querido que ele é com as crianças. Tá? E, fora isso, você tem também um cão que se adapta muito rápido a situações diferentes. Isso que faz com que o cão da raça labrador, ele possa conviver em qualquer lugar onde seu dono vá. Porque ele realmente vai ser feliz em qualquer canto, desde que o dono dele esteja presente. Tá? Então, assim, um labrador é o cão que vive pelo ar que o dono respira. Ele vai estar sempre do lado. Ele vai estar sempre do lado. Tá? Ele vai estar sempre, sempre, sempre do lado. Exato. Tá? E, além disso, a gente tem um cão que não fica doente fácil. É um cão rústico. Ele pode não conviver
bem como a maioria dos cães não convive, né, com carrapato e pulga. Sim. Tá? Nessa época do verão que tem muito pernilongo ou muriçoca, às vezes eles ficam incomodados. Isso incomoda o labrador. Uhum. Né? Amam água. Amam água, então é comum você ver um filhote de labrador tomando água com meio corpo já dentro da vasilha de água. Né? Precisa do pé para tomar água. A gente brinca que se não tiver o pé junto no prato d'água não consegue engolir, entendeu? Porque a mão já está gelando junto, entendeu? Entendi. Eles gostam muito de brincar com água, né? E o labrador, uma coisa que eu acho legal falar é que o labrador, por exemplo, você comentou deles serem estabanados. O labrador é uma das raças, e assim, eu vou falar uma das poucas porque raças existem em centenas. Uhum. A maioria das pessoas acaba conhecendo 20, 30, 15 raças, né? Pela internet ou alguma outra maneira, mas na prática a gente tem centenas e centenas de raças. Né? Em cada grupo de raça dentro da FCI, que depois eu posso explicar melhor, existem dezenas de raças. E o labrador é uma das poucas que ele sempre pagou o pato por ele ter sido famoso. Porque em mais de um filme, em mais de uma propaganda, televisiva, ele era utilizado e ele era personificado como um animal agitado, bagunceiro, sem educação e com zero voz de comando. Já veio na cabeça o filme Marley. Marley e eu. Você teve a visitando a Luísa, a Sobral, não teve? A gente brinca, os criadores de labrador brincam que os criadores de Golden pagaram pelo filme do Marley. Porque... para acabar com a raça, porque o labrador era o número 1 sempre, em número de filhotes e registro. Exato, e a gente brinca que os criadores de Golden, eles patrocinaram o filme do Marley. Pra encher a bola do Golden, entendeu? Entendi. Porque no filme realmente ele ele só começa a ser mais calmo depois que ele não quer fazer mais nada. Que ele já tá mais velhinho e tal, né? E não é o caso. Aí o que a gente fala é justamente a diferença. Vocês chegaram aqui 5 minutos depois, os cães já estão, apesar de vocês serem saborosos, né? Tem gente dando beijinho, eles já vão se acalmando, já levantaram, já deitaram. Já levantaram, já deitaram de novo, conforme a nossa intensidade de falar com as mãos, de aumentar o som. Mas eles vão deitando, porque eles são cães mais calmos hoje em dia. A gente seleciona cães com um temperamento que possa viver em apartamento ou numa casa de idoso, uma casa com criança. Nesses 40 anos de criação, a gente realmente tirou da reprodução cães que não correspondiam ao temperamento ideal da raça, tá? Que é um cão inteligente, amável, mas que deita, dorme do lado do seu dono. Aquele Marley foi um cão escolhido sem nenhum critério para uma família que não escolhia, um criador que não criava. O Marley é um exemplo de tudo que vocês não devem fazer. Entendeu? É você ir, entendeu? Ir de impulso, não pesquisar qual é o canil, qual foi o trabalho feito com esse canil. Pesquisar sobre a raça. Conhecer outros proprietários de filhotes dessa família para saber como é que era o temperamento dos conhecer cães. Outros criadores. Isso é até um ponto que a gente bate, que você entrou aí, que até vale a pena a gente pontuar, que um dos propósitos nossos dessas visitas que a gente faz de mostrar os criadores é justamente alertar e mostrar para quem está assistindo que você tem que ir atrás de criadores que realmente conheçam, entendam o que está fazendo, porque você tem tudo isso que vocês falaram. Você tem a seleção dos filhotes para fazer a reprodução, para você ter aquele filhote que você sabe que vai, por exemplo, no caso do labrador, é um cão que ele é usado para cão-guia, né, para terapeuta, salvamento, para cão de companhia. Você pode ter um cachorro desse, por exemplo, hoje dentro de um apartamento. Pode. Que ele não vai detonar o teu apartamento. Sim. Né? Ele vai ser sempre brincalhão, porque né, a nossa Golden tem 8 anos de idade e parece que tem 8 meses, mas ela fica quieta também. Então... O que eu gosto muito de ressaltar nos labradores, nos Jack Russells e em muitas raças, né, porque acima de tudo nós somos defensores das raças. Sim. Do cão de raça pura. O que eu quero dizer é assim, nós somos defensores das raças e defensores, porque aqui a gente está falando da pessoa que optou por selecionar
por buscar um temperamento, buscar um tamanho de pelagem e determinadas características, seja quais forem os motivos, para a sua vida, né? Então, nesse momento, eu quero dizer assim, nós somos defensores das raças e dentro das raças, nós temos as diferenças de uma raça para outra e, acima de tudo, nós temos uma questão que muita gente se esquece, que é a individualidade. Então, eu posso ter 8 filhotes, 10 filhotes, 12 filhotes, e eu terei 12 temperamentos diferentes. Eles podem até serem muito parecidos. Pode haver muita similaridade. Mas eles terão temperamentos, eles serão indivíduos diferentes. Um vai ter um pouco mais de dificuldade com ouvir um barulho. Então vai ser um cão que você vai ter que fazer um trabalho maior de dessensibilização para sons. Outro vai ser um cão que vai ser mais calorento. Outro vai ser mais friorento. Isso vai de animal para animal, né? Então é importante buscar conhecer tudo isso. E como eu ia dizendo, a questão do Marley e de tudo, é que realmente o pessoal fez tudo errado. Eles tiveram num impulso a ideia de comprar um cão, não pesquisaram, não sabiam sequer se estavam prontos para isso, né? E tiveram um cão, não se prepararam após comprar o cão, e o cão foi um resultado das ações que eles tomaram. Foi um resultado da falta de preparação, da falta de organização e da falta de dedicação para com o cão. E dedicação nesse quesito entra como estudar comportamento, estudar como dar qualidade de vida para o cão, porque hoje em dia a gente tem uma visão um pouco errada, muitas pessoas têm uma visão errada do que é qualidade de vida para um cão. As pessoas têm uma visão um pouco errada do que é bem-estar animal. E isso precisa ser estudado. Você precisa entender que às vezes para um cão como esse é muito melhor que ele esteja solto do que ele esteja passeando numa cadeirinha de roda, numa cadeirinha de berço. Entendi. É melhor ele sujo de barro aqui feliz do que passeando numa cadeirinha de berço sem motivo nenhum. Entendi. Né? E nesse quesito aí o Marley foi muito ruim para a raça, porque ele trouxe uma ideia de que a raça é isso. Em alguns outros filmes e outros comerciais passaram essa ideia. E não é a verdade. O labrador é para ser um cão com temperamento equilibrado, é para ser um cão muito amável, muito querido, extremamente confiável. Você pode confiar nele 100% e super, super adaptável. Então, assim, é um cão que ele vai viver super bem na sua família enquanto tiverem 5 pessoas, enquanto ele estiver só com você. Se ele tiver que mudar para uma fazenda ou mudar para um apartamento, ele vai estar feliz. Né? Eu gosto de dizer muito que cão é dependente de tempo e atenção. Não adianta nada ter um espaço, ter tamanho, se você não está presente. Se você não está presente com o cachorro. Sim. Entendeu? Minha mãe sempre brincou com isso, e desde que eu era pequeno, há mais de 15 anos eu ouço que a maioria dos cães que nós tínhamos há 15 anos atrás, com clientes, né, que moravam em apartamento, eram muitas vezes mais realizados, tinham qualidade de vida maior do que outros cães que a gente havia vendido. Que moram em casa. Que moram em casa, porque o cara que mora no apartamento, ele não pode tirar o cachorro e colocar no hall. E falar, não, hoje eu cheguei cansado, não vou dar atenção pra ele. Vou pôr no quintal. Vou pôr no quintal. Não existe isso. Não existe isso. Então, assim, pode viver em apartamento? Sim, pode viver em apartamento. Pode viver numa casa com idoso? Sim, pode viver numa casa com idoso. Pode viver numa casa com 5 crianças? Pode viver numa casa com 5 crianças. E ele vai adorar. E ele vai adorar. Exatamente. Então, assim, o que não pode com o labrador, que eu vou falar da minha raça, mas eu acredito que sejam todas. Não pode ser um cão que espera o dono chegar do trabalho, todo santo dia, 8 horas por dia, ele fica sozinho. Você tem que fazer alguma hoje, coisa pra o melhorar padrão isso. das pessoas, muitas vezes, é não ter mais funcionário. Sim. Né? Então, o que acontece? Ele sai de manhã e ele programa a volta dele para 7, 8 horas da noite, porque ele já passou na academia depois disso, ele fez um supermercado, foi num happy hour, tinha outras atividades. Então, na verdade, ele saiu de casa 7h30, 8 horas e só voltou dali 12 horas. E o cachorro ficou sozinho o dia inteiro. Exato. Então, quando você tem esse tipo de divisão de horário, você vai ter um Shih Tzu infeliz e um labrador infeliz. O Shih Tzu infeliz vai comer o rodapé do sofá.
o labrador vai comer o ou estofado. sofá. Ele vai destruir o sofá. É uma questão só de tamanho de boca e tamanho e alcance. Entendeu? Entendeu? Então, assim, não é para ter cachorro em apartamento? Não, você pode Cebolinha. ter. Não Não é para deixar o seu cão sozinho mais do que 6, 8 horas. 6 horas por dia é muito. Porque você tem que contar que você ainda vai dormir 8. E você vai ter que dar uma atenção pra ele, né? Você Entendeu? tem um- Então, assim, cães de apartamento, a pessoa obrigatoriamente vai sair e vai fazer um exercício com o cachorro. Sim. Obrigatoriamente, ele vai dar atenção porque não dá para colocar para fora da janela. Entendeu? Então, ele vai educar o cachorro, ele vai ser um cachorro que convive mais com a família, ou seja, ele sai mais, porque a família sai com ele, do que um cão que tem um quintal enorme e que a pessoa acha que porque ele tem um ótimo espaço, o cão dele pode ficar sozinho 8, 12 horas. É. Sendo que cães são animais de matilha. O que quer dizer isso? Quer dizer que cães são felizes quando tem mais gente na casa do que só eles. Sim. Quando eles têm convivência com outros cães também. Por isso que eu vejo, às vezes, muita gente que tem apartamento, normalmente não tem só um cãozinho. Tem mais de um que é pra fazer companhia um pro outro, né? Com relação a isso, o que eu penso? Hoje, a ciência traz inúmeros dados de que a gente pode melhorar a qualidade de vida de um animal, que você pode ter ele dentro da sua rotina, e isso engloba uma gama gigantesca de diferentes rotinas, de diferentes pessoas. É importante que você queira fazer isso. Tá. E não necessariamente isso está ligado somente a dinheiro ou somente a tempo. É uma junção de uma série de fatores. Tá. Então, por exemplo, nós temos clientes que têm Jack, que têm labrador, mas que trabalham e ficam 10 horas fora de casa. Só que o cão dele vai 3 vezes por semana, no mínimo, para a creche. Esse cachorro vai ter contato com no mínimo mais 10, 15 cães, e ele vai estar fazendo algo que muitos cães, uma boa parte dos cães no Brasil não faz. Ele vai estar convivendo em grupo. Isso permite para ele que ele tenha níveis de satisfação muito maiores. Que ele tenha muito mais bem-estar do que outros cães. É fundamental que eles convivam, que eles estejam com outros cães, que eles interajam, porque ele vai estar exercendo o faro dele, ele vai estar usando a boca dele para interagir com os outros cães, ele vai estar recebendo inúmeros estímulos de um ambiente diferente de onde ele está, ele vai estar recebendo diferentes estímulos de cada cão. Então você pode fazer isso, você pode comprar roedores naturais, você pode comprar algumas coisas para fazer a interação desse cão, seja apartamento ou casa, que vão trazer bem-estar animal para ele. Né? Eu acho que isso hoje a gente já tem mais do que bem aprofundado isso, e dá para todo mundo, a partir do momento que sabe que existe, pesquisar como trazer bem-estar animal. Tá. Falando de bem-estar animal, vamos falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com eles. Perfeito. Vamos lá, por exemplo, eu tô vendo que ele tá trocando de pelo aqui, né? A gente tem esse aqui. Esse é o Cebolinha. Esse é o Cebolinha. Cebolinha, Magali. E a Magali, 9 anos. isso. E essa aqui quem é? Essa é aqui é a a Flora. A Flora. O Cebolinha, ele tá trocando de pelo, né? Tá. Cíntia, Aqui dá mostra pra ver aqui, por super favor. bem. Ó, Aqui a gente tem mais duas perto. camadas de pelagem dele. Quer que eu segure aqui? Deixa eu ver. Como é que eu sei? se vamos tá lá. bom. Aqui. 2 camadas de pelo do Tá. Cebolinha. E Ó, essa, se eu puxar, ela sai. ela sai, porque Ele já esse tá aqui é o soltando. pelo velho. Sim. Neste pelo velho, você vai ver, não sei se dá para ver daí, vou botar em cima do escuro, que tem uma lãzinha muito fina Uhum. e um pelo brilhante, né? Que é esse daqui, que são mais compridos. A lãzinha é essa daqui, ó. Tá. Essa lãzinha, junto com o pelo, é o que faz com que chova no labrador, e para ele encharcar demora muito. Ele serve como um casaco de chuva. Ai, que legal. Então o labrador ele tem capacidade de entrar num lago, pegar um marreco, trazer de volta, dar meia chacoalhada e ele tá praticamente seco. Ele só A tá gente molhado até do lado de deixou aqui fora. pra todo Vamos mundo dizer ver. assim. Mais Exatamente. fácil. Tá? Aqui a gente tem as 2 camadas. Nesse Né? caso aqui a gente consegue ver as 4 camadas. São 2 de pelo basicamente, porque o labrador ele tem o pelo e aqui o subpelo. Vamos ver se você consegue pegar aqui, ó.
eu tenho o pelo e o subpelo. Então O o pelo, que ele brilha. vem até aqui em cima, mais comprido. E a lã, que é um subpelo, que é mais clarinho, é mais curto aqui, tá? Essas são 2 camadas de pelagem, é uma característica desejável para a raça, que é difícil deles manterem aqui no Brasil. Por exemplo, a Flora, ela tá praticamente sem subpelo. A gente brinca que ela tá careca, ela já trocou a pelagem dela, o Cebolinha ainda não. Isso faz com que seja um pouco impermeável. Tá, entendi. Porque molha por fora e molha a primeira Escorre, camada, né? mas não molha a segunda Não chega camada na até pele. chegar na derme. Isso. Isso, André. Você estava falando de bem-estar. Tá? Isso. Bem-estar no labrador, o que é? Exercício, Tá. tá? Alimentação correta, de acordo Sim. com a necessidade do cão e não com o desejo de apetite dele, porque o labrador tem uma tendência à obesidade, então se você der tudo que ele quer, meio saco por dia, tá muito bom de ração. Ao O passo labrador, que- mais do que ter uma tendência à obesidade, ele tem uma tendência a se tornar obeso. É. É diferente, são coisas diferentes. Tendência a se tornar obeso inclui o fato dele ser um bobalhão que olha pra você com cara de... que não come uma semana. de que atravessou Ele o fica- Saara. Ele fica pedindo comida Exato. o tempo todo. O tempo Então, inteiro. não necessariamente aquele labrador que está obeso, que você conheceu obeso, tinha tendência a estar obeso. Sim, é porque ele foi alimentado Às vezes demais. é só porque ele foi alimentar demais. E você fala para a pessoa, nossa, seu cão tá acima do peso, você tem que emagrecer. Ai, mas ele passa tanta fome. Se você soubesse, quando a gente chega na mesa, ele faz aquela cara, e daí pinga aquelas gotas de saliva, você fala, meu Deus, foi muito pouca comida que eu dei para ele. E leva na cozinha e faz outro prato. Exato. Então, o que a gente fala? Você tem um labrador, não quer que ele engorde? Cozinha chuchu com cenoura e coloca junto com a ração nas refeições. Entendeu? Vai dar saciedade, não vai engordar. Você vai poder dar um volume menor de ração, porque você não vai ficar com tanta dó. Sim. Você vai dar uma ração de primeira qualidade e você vai complementar com alguma coisa que não faça mal pro seu cão, Entendi. tá? Aí falando da pelagem, troca pelo? Troca pelo. Quantas vezes no ano? 12 vezes. No Brasil, 12 vezes por ano. Caramba. Não, É, estamos porque Uma vez por brincando. mês. Não, É, é um o que a tempo gente inteiro. brinca. Troca o ano inteiro. É, trocou o ano inteiro. Por quê? Porque não tem frio no Brasil, não tem estação definida, então não é culpa do cão, é culpa do local onde a gente botou o cão, no Brasil. Sim. Então o labrador troca de pelo 2 vezes ao ano, grandes trocas, que são antes da primavera e antes do inverno, Tá. né? Para colocar um pelo grande para o inverno, que não teve, né? Como esse ano. Sim. Que eles estão jogando tudo fora porque eles não precisaram. Antes do inverno e antes do verão, na verdade. Antes do inverno e antes do verão. Isso. Então, você vê que o cão coloca a pelagem e se passar 30, 20, mais de 15 dias, tá? Mais de 15 dias De calor. num veranico, o corpo dele vai entender que nós já está mudando de estação. Não tá valendo a pena. Então, E aí começa Eles vão- a colocar a o pelo pelagem pra fora. Entendi. entendeu? Então, assim, é um problema do Brasil, dos clima não ser bem definido, não do Sim. labrador. Escovar. Deve escovar o labrador 100 vezes mais do que você quer dar banho. Toda vez que você vai lá pro seu cão, eu quero dar um banho. Não, escova. Escova, tira o pelo. Escova. Assim, ideal, 2 vezes por semana passa uma escova tipo poodle Uhum. no seu cão. Tire todo o excesso de pelo. O que dá mau cheiro? É o Qualquer pelo velho. cão que tenha pelo envelhecendo no corpo dele. Porque ele fica úmido com a chuva, ele fica sujo e esse pelo está em decomposição porque ele não está sendo mais irrigado. Uhum. Então, se você não fizer a troca, a escovação semanal do seu cão, ele vai ter pelo envelhecendo, morto dentro dele. Então, escovação é fundamental. Banho. Quer dar banho no seu labrador? 1 vez por mês. Banho que eu digo é shampoo e água. Brincar no esguicho sem shampoo, pode brincar o dia inteiro. Todo dia. Cães labradores pulam na piscina? Pulam na piscina. Ah, o que a gente faz? Tira da piscina, quando a piscina usa produtos como cloro, esse tipo de coisa, dá um banho de esguicho e deixa ele chacoalhar. É. Não vai passar shampoo de novo, porque o cloro da piscina já tirou parte da oleosidade que protege a pele. Sim. E daí você passa o shampoo, tira o resto. Ah, meu cachorro vive com dermatite. Seu cachorro vive com dermatite porque a proteção da pele dele está prejudicada. Entendi. Tá. Que mais do labrador? Super resistente. Tá? Não é um cão que fica fácil doente. Se bem que de bebê, você tem que tomar mais cuidado, porque como ele é uma avestruz, né? Uhum. Então tudo que ele achar de diferente, Ele ele vai comer. experimentar comer e se for saboroso, ele vai engolir. Exato.
né? Então, assim, atenção com o seu filhote para que ele não coma coisas que façam mal a ele, Entendi. tá? Você não dá também, né? Porque tem gente que dá. Tem gente que dá. Acha assim, eu acho que não vai acontecer nada se eu der isso aqui. E vai lá dar um pedacinho de pizza pro filhote de 4 meses. Não pode. Com a flora intestinal sob desafio, imunidade sob desafio e... Desanda tudo. Desanda tudo, exato. E nem tem com adulto também, né? Você pode dar pizza. Não é ideal que dê. Não é ideal, né? Exato. A nossa lá fica, quando a gente compra pizza, ela fica pedindo e fica de olho na bordinha da pizza. Olha lá. Ela Ela sabe que ganha, né? Um pedacinho, né? Não, mas eu Só um pouquinho. Eu já vi gente dando, tipo, a sobra da borda inteira pro cachorro. Isso é errado, né? Porque é carboidrato puro, não é Exato. pro cão. Exato. E assim, no caso do cão, do labrador, realmente, o Cebolinha deve ter uns 45 dias que não toma banho. A hora que ele terminar de trocar a pelagem, agora passando a gravação, a gente vai escovar ele e vai tirar quase tudo isso aí. Mais umas 2 escovações, vai tirar tudo e aí ele vai tomar um banho. Mas assim, tem cães que ficam, a Magali deve ter pelo menos uns 60 dias que não toma banho. E ela não cheira mais do que nenhum. Não tá cheirando, de cachorro. Normal. Mas não é aquele cheiro forte. Exato. Cachorro que fica no quintal, né? Porque tem que ser tudo gramado aqui em volta. Então, tá cheirando a isso, mas... Cheira menos do que muito cachorro que eu convivo. Sim. Que eu conheço. Sim. Assim, não é feito... Nós seres humanos temos que parar de colocar no cão as necessidades que são dos seres humanos. Sim. Né? Isso vai desde quantidade de banho, maneira de comer, tipo de comida. Tosar labrador, nem pensar. Pelo amor de Deus, tosar não existe. Tem gente que tosa. Muita gente. Porque ele não tem pelo. Assim, não é um cão de pelo comprido, não. Mas diferente, por exemplo, da Dakota. Que cai, cresce, ela cresce até ficar um dread no chão. Exato. Né? Mas, e aí você faz aquela tosa de Schnauzer mesmo, que é isso, né? Isso. Então, assim, é muito comum você ver pessoas que falam, porque o cão está de boca aberta, ele está com calor. O cão abre a boca para perder temperatura, porque ele troca o oxigênio, né, mais frio pelo que está saindo do pulmão dele, que está mais quente. Porém, labradores podem, ou outras raças, ficarem de boca aberta porque estão ansiosos, porque passearam bastante, então fizeram mais exercício, mas não necessariamente cansado. O pessoal fala, seu cachorro está cansado, está de boca aberta. Né? Não. Aqui nesse caso, o labrador está numa temperatura de 26 graus hoje, 28? Tá bem mais, acho que está uns 28, 29 Tá, uns 28 graus. Ele estaria feliz se ele tivesse com 15. Se ele tivesse com 15, ele estaria feliz, estaria ótima a temperatura para ele. Então, às vezes, só o fato dele não poder tirar essa pelagem, né, botar o casaco de peles no armário e botar de volta no dia que esfria, faz com que ele abra a boca. Sim. Mas tem que lembrar que o pelo é um isolante térmico. Sim. Entre um fio e outro, tem um espaço que entra ar e que mantém essa temperatura isolada. Quando você tosa o animal, o pelo tem a tendência de ficar reto, porque ele não tem mais peso da ponta para derrubar. Então ele fica reto, aumenta a aeração, o ressecamento, né? E aumenta os problemas de pelagem. Entendi. Tá? Então não tose o seu labrador. Não tose o seu Na maioria labrador. das raças não passe a máquina. Como veterinário eu posso dizer isso. A gente tem uma Shih Tzu. Aí é um cão de crescimento contínuo, é diferente. Mas é melhor usar a tesoura. Então, é isso que eu ia falar. A moça que dá banho nela e que tosa ela na tesoura, não tosa ela na máquina. Ela já foi tosada na máquina muitas vezes. Mas hoje, depois que ela falou, inclusive ela falou isso pra gente, sobre a questão de tosar com a tesoura, que é melhor e tal. Então ela falou, faz então a primeira vez. Ela ficou muito melhor do que a tosa na máquina. Ficou mais bonitinho, sabe? Dá pra perceber que ela gosta mais. Fica mais confortável depois de uns dias. Exatamente. E tem um fator importante aí com relação à questão de boca aberta, que é o seguinte, talvez muita gente não saiba, né, que a gente estava conversando sobre o intuito do canal. Cães não transpiram como ser humano. Tá. Então o cão, ao contrário do cavalo e do ser humano, não transpira. Ele vai trocar o calor dele
pela boca principalmente, e aí depois vem por contato da região abdominal com o chão ou com o que estiver gelado, por isso que muitos cães eles deitam de sapinho, as perninhas abertas para trás, os braços esticados para frente. Por quê? Para aumentar a área de contato dele da região abdominal com o porcelanato, com seja lá o que tiver no chão, a pedra que estiver refrescante para ele. E depois pelas muflas, pelas almofadinhas. E aí entra um grande problema das pessoas, que é, muitas vezes a pessoa sai para caminhar com o cão às 5 da tarde. Num dia como hoje, às 5 da tarde eu garanto para você que o asfalto vai estar pelando. Mas já vai ter baixado o sol, 5h30 talvez, já vai ter dado uma diminuída no sol. Não é mais o sol o problema. O problema é a temperatura que ele vai estar recebendo por aqui. E aí você vai achar que o seu cachorro está cansado, ou que ele ficou cansado depois, mas é porque muitas vezes ele queimou as almofadinhas dele durante a caminhada. Ou mesmo aqui, enquanto a gente está aqui, agora esse pedaço do piso está mais quente do que ali. Sim. Se ele ficar 5 minutos dando atenção pra gente nesse piso, ele vai ficar com a boca muito mais aberta do que lá. Sim. Por quê? Porque um dos mecanismos dele de troca de calor está recebendo mais temperatura do que deveria. Do que tirando. Entendi. Acho que isso é um dado legal, pessoal. Não, é legal, isso é importante passar. Exato. E falando de outros cuidados que você tem com o labrador, a gente pode falar das doenças genéticas que todas as raças têm, mas que alguns criadores se preocupam em manter controlado no plantel e outros não. No caso do labrador? No caso do labrador, os melhores criadores, que são realmente criadores, tá? São selecionadores, eles fazem raio-x de displasia de quadril, raio-x de displasia de cotovelo. Dakota, ciumenta. Displasia de cotovelos. Eles fazem exames de DNA para doenças como EIC, PRA e HNPK, que são as mais conhecidas. O que é EIC? EIC, colapso induzido por exercício. O que causa o EIC? Quais são os sintomas do EIC? É um cão que, por um motivo estressante, ele tem como se fosse um desmaio ou uma convulsão. Só que ele não perde a consciência. Ele meio que cambaleia, ele fica incoordenado e você acha que o seu cão, de repente, foi picado, não sei o quê, e dali meia hora, 15 minutos, ele tá bom. Mas isso é um problema genético. Se eu não me engano, o Golden também tem. É um problema genético. Então, é importante que você faça um mapeamento genético quando você for criar um cão. O criador de onde eu comprei disse que tem tudo. Ótimo. Agora é a sua vez de ser criador, já que você quer ter uma ninhada, e fazer tudo também. Sim. Então não existe aquela história, os pais do meu não tinham nada. Não existe. Tá? Você vai ter uma ninhada, faça os exames genéticos. Faça os exames de displasia. Tá? Outra doença, PRA, a sigla PRA. Atrofia progressiva da retina. Leva o cão à cegueira. Que horas é mais visto? Final da tarde, o cão bate em algumas coisas que ele não enxerga muito bem. Que idade mais ou menos começa com mais frequência? 6, 7 anos de idade. Como que você faz? Tira uma gota, manda para o laboratório, ele faz um teste de DNA. 5, 7 dias está de volta o resultado, você já sabe se o seu cão é portador, se é afetado ou se não vai ter nada na vida. Tá? Aí você fala de uma terceira doença, que é o HNPK. HNPK é hiperqueratose nasal. Ela causa o aumento das células do focinho, do nariz, e vai fazendo uma casca por cima e ela vai crescendo. Tem gente que confunde com leishmaniose. Leishmaniose é uma doença, tá? E você não tem cura. A hiperqueratose nasal, como a atrofia progressiva também não tem, como o EIC também não tem, todos eles você tem que fazer teste de DNA para não cruzar cães afetados, tá? Por que a gente fala isso? Porque cães afetados, se cruzados com um cão sem ser portador, ele não tem nada, vai te dar uma prole portadora. Sim. Essa prole portadora não é doente, ela não tem sintoma. Nunca vai ter sintoma.
O que leva as pessoas a dizerem, meu cão é saudável. Meu cão não tem essas doenças. Mas ele não testou. Entendeu? Então, assim, teste todo cão que irá para a reprodução. Faça exame de DNA. Se você ama essa raça, você quer ter um cão feliz, você quer ter uma ninhada feliz, você quer que os proprietários curtam demais seus filhotes e você quer, acima de tudo, que a vida desse cão seja maravilhosa. Sim. Então não tem porquê você economizar de não fazer esses exames genéticos. E é importante, quem está querendo pegar um filhotinho de labrador, que vai atrás de um criador que faz tudo direitinho, ele tem que pedir se tem esses exames, correto? A primeira coisa nas conversas é justamente perguntar se faz esses testes de exames genéticos. Porque daí a pessoa tem certeza que ela está pegando um filhote de um criador que se preocupa com o bem-estar do realmente cão. Não tem. Exato. Porque hoje, quando a gente fala em medicina veterinária, a gente já tem mapeado doenças no DNA de praticamente todas as raças que nós temos convívio, contato direto. Isso vai desde os cães de pequeno porte, os Yorkshires, os Spitz alemão, né, o Lulu da Pomerânia, até os cães de grande porte, como Doberman, Cane Corso e outras raças. Todas as raças praticamente têm já mapeado alguma doença hereditária. Nesse caso a gente está falando de doenças hereditárias que são de caráter recessivo. Caráter recessivo significa que precisa dos dois genezinhos, né, dos dois alelos para apresentar a doença. Você viu que o pessoal subiu ali? E Elas é subiram muito porque o importante seu que Paulo realmente passou todo aqui por mundo se trás. preocupe, Então elas estão lá atrás dele. e saiba que Agora se elas você estão vai chegando comprar um Bulldog francês, se você vai comprar um Lulu da Pomerânia, um Yorkshire, um Jack Russell Terrier, um Golden, um Labrador, seja lá qual for, existem não só as doenças da parte ortopédica, que elas podem sim ter um caráter hereditário, mas também pode ser adquiridas, né, que a gente fala, mas também as doenças hereditárias. Entendi. Tá? Isso vale, e assim, toda raça tem. Não existe essa história de que a minha raça não existe raça que não tem doença. É assim como o ser humano. O ser humano tem doenças. O que cabe a nós é mapear essas doenças e evitar que elas continuem sendo transmitidas e aumentando a quantidade de cães afetados. Então, agora nós vamos falar então de filhotes, né? A gente está com a Pérola. A Pérola tem 3 meses. Tem 3 meses. E vamos tocar já nesse assunto que eu achei bem interessante da parte de vocês. A mãe dela não está mais aqui com vocês. Não, a mãe da Pérola é a Drink. Order me a drink, tá? É a Drink. A Drink foi uma cadela que foi a melhor cadela do Brasil em 2022, se eu não me engano. 2022. Pela raça. Ou seja, uma cadela top de criação, tá? Cadela linda. Linda. Com temperamento maravilhoso. Com temperamento com gente delicioso. Mas nós temos uma política de que nenhum cão no nosso canil morre de velho no canil. Legal. Tá? Até te interromper para dizer uma coisa mais importante. A gente tem velhos que morrem no canil, mas... A gente não tem canil. Na verdade, como vocês viram aqui, sim, os nossos cães vivem soltos. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de dizer. Sim. Isso foi uma ideia que eu tive quando eu estava na faculdade, tendo aula de bem-estar animal, e a minha mãe tinha comprado aqui e queria verificar, estava bolando qual seria o próximo passo, qual o tamanho dos canis, etc. E na época a gente optou de uma maneira que os labradores vivessem 24 horas soltos. Isso é Então, legal. assim, exceto em casos de extrema mudança climática, eles ficam soltos 24 horas em grupos. Então eles nunca estão sozinhos. Tá? Então assim, quando a gente fala um cão envelhecer no canil, se trata de ser assim, um cão envelhecer sem ter uma família para ele ser de dentro de casa. Sim, tá? E aí vocês fazem isso, né? A gente sempre procura. A gente realoca esse cão, né? A maioria das pessoas vem buscando para comprar, entendeu? Porque é um mercado que é pouco divulgado. Mas um cão adulto do nosso canil, ele não rói mais as coisas, ele sabe passear na guia, ele é um cão de temperamento mais do que testado, ele é um cão... viaja de carro, fica no hotel. Viaja de carro, fica em hotel, né? Já viajou pra caramba com a gente. Esse cão, cadela, que deu cria, a Drink, deu 3 crias na vida dela. Ela já fez tudo que ela podia ter feito pela raça.
Ela deixou uma prole consistente, uma prole que já tem filho campeão. Ela deixou um monte de proprietários felizes. E não tem por que ela dar 5, 4, 5, 6, 7 crias no canil. A gente não usa. O cão mostra o potencial genético dele em 2, 3 crias no máximo. Não existe necessidade de reproduzir. A gente reproduz quando um macho e uma fêmea, a gente acredita que serão um cruzamento perfeito para dar um indivíduo, acima de tudo, com um excelente temperamento, mas com uma morfologia que é a morfologia ideal da raça. Então, esse cão com 3 crias, 5 anos de idade, ela pode ter uma família para chamar só de dela. Ela foi para um casal, hoje, que tem 75 anos o marido e 70 anos a esposa. Cara, e aí tá servindo de companhia para eles. E eles mandam mensagem todo dia para falar, se eu soubesse antes. Eu falei, se você soubesse antes que cachorro adulto é mais gostoso, ele falou, nossa, eu já teria tido desde o meu primeiro. Eu falei, nem todos são gostosos. Cães bem selecionados são gostosos, de criadores selecionados. Né? Então, assim, o bem-estar é algo que é o ponto principal do canil. Qualidade de vida e bem-estar é fundamental na nossa criação. Entendeu? E vale dizer o seguinte, isso não significa que a gente não tem cães idosos, muito pelo contrário. Esse mês não em novembro, na verdade em outubro, a gente se despediu e enterrou a Lira, que estava com 12 anos e teve um câncer extremamente maligno, muito rápido. A gente fez o que pôde para manter a qualidade de vida dela enquanto era bom para ela. E infelizmente ela nos deixou. Antes disso a gente teve a Vicky, a gente teve... a gente geralmente tem muitos cães idosos que morrem com a gente. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que se eu não tenho um local no meu sofá para mais um cão, esse cão não vai viver com vida sem atenção, ou pouca atenção, porque se vocês formos pensar no canil, hoje nós temos 15 labradores. Atenção 1 sobre 15 é muito menos do que um cão que vai para uma família e ele é o centro das atenções. Entendeu? Então, assim, é egoísmo eu não deixar um cão ter uma família para chamar dele, para continuar viajando como viajava, para continuar se divertindo como se divertiu na época de exposição. Então, assim, é importante para a gente. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala desde o filhote, que a gente programa o cruzamento do pai com ou daquele macho com aquela fêmea, pensando que os exames genéticos são compatíveis, os exames de radiografia são compatíveis, pré-natal da cadela, qualidade do sêmen do macho, ultrassom dessa gestação, né? Vermifugação desses filhotes, vacinação, até a entrega com 60 dias de vida. Então não vai sair sem ter 2 doses de vacina do canil? Não vai sair, porque a gente acha que 2 doses é o mínimo que um filhote deve ter para sair de casa. Entendeu? Exceto em casos em que a ninhada, a mãe tenha sido vacinada antes, e aí eu julgo. Aí é como veterinário. Sim. Aí é outra questão. Ele é veterinário. Aí eu julgo que não é necessário fazer a entrega do filhote com 2 vacinas. Porque do mesmo jeito que cada cão é um cão, cada indivíduo é um indivíduo, o desenvolvimento de cada ninhada é de um jeito. Então você tem cadelas que amamentam por mais tempo, cadelas que amamentam por menos tempo. Tem cadelas que tomaram vacina num período mais curto, perto do acasalamento, outras às vezes fazia 2 meses, uma faz 20 dias, uma fazia 4 meses, outra faz 20 dias. A gente tenta evitar, mas tudo isso acontece. Né? Então, tem uma série de fatores e tudo é individualizado, né? Inclusive o protocolo vacinal e outros fatores. Né? Tá. Quem disse que labrador não dorme, né? Não sossega? A começar pela filhota, né? Olha só a tranquilidade que essa bebê, olha a tranquilidade que os nossos cães adultos. Então, assim, é seleção. Isso é seleção. Qualidade de vida é seleção, entendeu? Se você tiver um cão que não para, que o proprietário cansa, ele não convive com aquele cão. Eu sempre digo que você pode ter o cão mais horroroso do mundo na sua casa. Em questão de beleza. De beleza. Mas eu garanto que o temperamento dele é bom.
Porque não existe uma pessoa no mundo que fique com um cachorro horroroso, com um temperamento ruim. A pessoa não aguenta, entendeu? Ou isola o cão, que nem as pessoas falam, ah, meu vira-lata, ele morde todo mundo, mas eu tenho tanta dó dele, então ele vai morrer de velho comigo. E daí, como é que ele mora? Ah, não, ele mora no canil. Então isso não é vida. Isso não é vida. Você não está dando qualidade de vida, você só tirou da rua e prendeu num outro buraco. E tem maneiras de você ensinar, né? Você exato. Você pode evoluir muito. Exato. Você pode fazer o adestramento, socialização. A socialização, a dessensibilização desse cão, para que ele volte a se integrar. Que é a vida do cão. Ele é um animal de matilha. Ou seja, não existe cão que não seja feliz em matilha. Entendeu? Se ele não consegue se ajeitar na matilha, ou ele não tem uma matilha, ele não é feliz. Você é de matilha, pega. Entendeu? Ele não é feliz. Sim. Isso é muito importante das pessoas entenderem. Saia com o seu cão, passeie com o seu cão. Você tem dificuldade de sair? Procure um bom profissional. Ouça o que ele fala, acompanhe os resultados dele. Entendeu? Seu cão precisa ter convívio com outros cães para ser feliz. Isso é importante. Entendeu? E Isso se é ele não muito se dá importante. bem, é importante que você procure um profissional. E aí existe uma diferença entre profissionais e profissionais. E eu sou uma pessoa que bato muito em cima da tecla dos comportamentalistas. Procure um comportamentalista canino. Uma pessoa que de fato entende. Porque adestrar, você, todos nós aqui adestramos um cão. A gente pode adestrar inclusive um rato ou qualquer outra espécie. Treinar. Adestramento é muito simples. E adestramento, sentar. Exato. Porque o adestramento ele é uma coisa simples, assim, do ponto de vista de comportamento. Agora, corrigir problemas comportamentais é difícil. É preciso estudo, é preciso compreensão. E aí, em cada caso, você vai ter que lançar mão de diferentes técnicas, estratégias. E é importante que você, tendo um vira-lata ou não, tendo um labrador, ou seja qual for o cão, procure que ele seja um cão feliz dessa maneira. Tá. E a gente tá vendo aqui diversas cores, né? Pelo padrão da raça, né? Que quais cores são aceitáveis neles? Porque eu nunca vi, por exemplo, um labrador malhado. Isso não existe no mundo, né? O máximo que pode ter é isso aqui, ó. A pérola, ela veio justamente, dentre outros motivos, com a manchinha. Uma manchinha branca. Mostra Esse é o limite. Esse é o limite que pode ter da raça. Isso. Pode ver que é uma mancha bem pequena. É de 3 dedos em relação ao corpo dela. Ela já é uma filhota de uns 13 quilos. Tá. Mais ou menos já. E é uma manchinha bem pequena. Uma mancha aqui é permitida dentro do padrão. Tá. Ou se a mancha for atrás das mãozinhas. Nessa parte aqui. Tá. Pequenas manchas. Tá. Luvas não são permitidos. Raios que, né? E aí, não são permitidos. E aí você tem ela preta, chocolate e amarelo. E amarelo. São as 3 cores. As 3 cores. E nas 3 cores a gente separa. Um amarelo pode ser desde uma cor creme de leite até cor de tijolo. Tá. O chocolate pode ser de um chocolate ao leite Iron. até um chocolate amargo. Entendi. Quase café, de tão escuro. E o preto é o preto. O preto é preto, não tem. Vem cá, Tá? E não existe. Iron. Não existe, você não pode cruzar entre as 3 cores. Você pode cruzar entre as 3 cores. Tá. Porém, para leigos, a gente não recomenda cruzar amarelo com chocolate. Que cor que normalmente sai? Ou preto. A maioria das vezes nasce preto, tá? Mas o amarelo pode ter, o chocolate pode ter gênio para amarelo, e daí vai dar um cão sem pigmentação. Vem cá. Que ele sai amarelo, olhos cor de palha, sem pigmentação na mucosa, tanto dos olhos, na pele dos olhos e na mucosa da boca e nariz. Tá? Esse cão, por que ele não é desejado? Tem muita gente que fala, eu quero um labrador com nariz de brigadeiro, eu quero... A gente fala, não criamos, não selecionamos para isso. Labrador é um cão de trabalho a céu aberto. Olhos claros, o cão sofre com a luminosidade. Então não é uma característica desejável, não é para valer mais um filhote que tem falta de pigmentação, entendeu? É um cão que você deve ter mais cuidado com intensidade de luz na vida dele,
tá? É um cão que vai ter registro? Sim, vai ter registro. O padrão não diz, não pode ter cães com este tipo de pelagem e esse tipo de pigmentação. Mas pode é ter, indesejado. mas não é desejável. Tá, porque pode acarretar problemas. E não é desejado que acasalhe. Inclusive vai ser rechaçado por qualquer bom criador. Sim. Entendeu? Então, assim, é um Você vai cão estar passando um problema. que tem todas as outras características da raça. De comportamento, de temperamento, tudo. Só que o ideal, ele não foi um cão designado para reprodução. E aí, vamos supor que vem um filhote assim no seu, né, numa cria. O que normalmente você faz? Nós vendemos igual para a companhia. Não, deixa eu corrigir, que é bem importante dizer. A gente nunca teve caso de Dudley, porque a gente seleciona. Chama Dudley. Uma das nomenclaturas seria Dudley. Tá. Em inglês ou Pink Nose, que o pessoal Pink fala. Nose. Tá. A gente não tem porquê. A gente leva muito a sério a seleção. Tá. Tá? Então, se eventualmente eu não souber quais são as características de genética de cores daquele cão, eu vou testar por DNA e aí eu vou saber e eu vou fazer um acasalamento voltado para isso. Agora, por exemplo, o que pode acontecer, como no caso da Pérola, que ela tem uma manchinha branca aqui. Uhum. Ela vai ser, esse tipo de coisa, ela vai ser vendida 100%, o cão seria vendido 100% dentro do padrão. Uhum. Não vai haver diferença nenhuma. Tá. Se ela cruzar com outro cão, Não tem o pai Não tem dela, problema inclusive, nenhum. que veio da Ucrânia, que é um cachorro maravilhoso. tá, O pai dela tem Iron. uma manchinha, o avô dela tem uma manchinha. tá. E ela foi a única daniada? Tinha mais uma fêmea. Tinha mais uma fêmea. Dos 8 filhotes que nasceram, só 2 nasceram com manchinha. Tá? Então, quando eu disse que pode ser vendido, sim, pode e deve ser vendido, porque ele não tem doença genética. Uhum. Ele não é um cachorro que tem desvio de temperamento, que deve ser, entendeu? Ele não deve reproduzir, tá? Ele serve para uma família como qualquer outro cão, tá? Só mais cuidado para você não ir na neve com um cachorro de nariz, de olhos claros, porque ele vai Que sofrer. nem pessoas que têm olho muito claro também. Vão se sofrer ela- na elas- luminosidade. na luminosidade, sempre A tem que estar de tendência olhos. você tá, pode né? ver que a pessoa fecha os olhos para ter mais conforto. Então, assim, o cão Dudley ou o Pink Nose, ele é um cão que tem pedigree, tá? Na CBKC ele tem pedigree, na FCI ele tem pedigree, e na Inglaterra ele tem pedigree. Então, qualquer lugar que você tiver, esse cão vai ter pedigree, tá? Só que ele não é o ideal para reproduzir. É isso que tem que ficar característico. Você pode e deve vender? Pode e deve vender. Cada criador tem a sua política. Entendeu? Se você está procurando para mim, veio o meu contato, Cláudia, eu quero um cão estritamente para Entendi. companhia, e eu tiver um cão com essa pigmentação, eu vou falar, olha, eu tenho um cão com essa pigmentação estritamente para companhia. Esse cão pode ser negociado sem problema nenhum. Tá. Entendeu? Mas não é para ser vendido mais caro por ser uma raridade. Não é uma raridade, é uma exceção. É uma dentro- exceção, exatamente. Isso vale é para uma todas as exceção. raças, vale Para dizer, todas né? as raças. Sim, Entendeu? É muito. Nós estamos muito numa época de moda, né? sim, Entendeu? De cores e pelagens que são fora da moda. sim. É importante dizer que cada raça foi criada com determinada cor e selecionada, uma para que as características permanecessem iguais, mas também porque às vezes outras pelagens podem dar problema para esse cão. Exato. Entendeu? O duplo recessivo, que é o cão cinza, tá? Que é o Doberman cinza, que tem, às vezes você tem no Fox Paulistinha, o Terrier brasileiro cinza, não é uma cor desejada. Acontece, entendeu? Mas não é uma cor desejada. Tá. É isso que é muito importante dizer. Legal. E agora eu vou pegar para vocês, lá no meu quarto, eu tenho um bebê que eu estou criando na mamadeira. Olha. Porque as pessoas às vezes falam, criador ganha uma fortuna, porque dá um monte de filhote. É mentira. Não existe na natureza o cão que é a raça que dá só muitos filhotes. Não existe isso. Não existem só louros na Né? criação. Exatamente. Né? Eu falo, criar é você saber lidar com os problemas. Né? Com os sofrimentos de perder um cão velho que você não esperava, de lutar com todas as coisas que acontecem na vida de um canil. Tá? Então, assim, essa ninhada, o que foi? Uma cadela veio, foi inseminada. A gente faz muita inseminação porque não permite o contato direto entre machos e fêmeas, que a gente não saiba a origem.
Tá? E por onde andou, quem foi que cheirou, porque existem outras doenças que são sexualmente transmissíveis entre os cães, e a gente, por bem-estar, a gente não gosta de contato direto, ou seja, monta natural. Não é frescura e não é porque eu quero artificializar. É porque é segurança para o meu plantel e para os meus cães. E a pessoa compra uma cobertura, ela quer ter certeza que esse animal está prenhe. Vai ficar prenhe. Ela gastou dinheiro, às vezes, de avião para trazer esse cachorro e tudo mais, então esse cachorro tem que estar prenhe, essa cadela. Bom, essa cadela cruzou, infelizmente ela teve um bebê. Quando no ultrassom deu que era um filhote, o proprietário me ligou, falou, olha, tem um bebê. Eu falei, você quer levar essa gestação na sua casa ou você quer que venha para cá? Não é igual uma gestação múltipla. Porque um bebê, dificilmente a cadela entra em trabalho de parto. Olha. Porque falta hormônio do filhote para falar, mãe, tô pronta. Entendi, aí você tem que ficar... Você tem que monitorar. Muito fazer mais ultrassom e... Exatamente. E aí faz uma cesárea. E faz uma cesárea. Tá. Nasceu de cesárea, ela olhou para mim, depois que ela levantou da anestesia e falou, o que é isso? É seu filho. Ela, desconheço. Entendi. Quem criou fui eu. Tô criando. Tá criando, tô dando de mamar. O Benito. Vou trazer o Benito para vocês conhecerem o Benito. Pessoal, olha só o que a Cláudia trouxe pra gente. Esse é o Benito. Esse é o Benito. Ele tá com quanto tempo? Ele tá com 15 dias hoje, ele tá abrindo os olhos, terminou de abrir os olhos hoje, então os olhos já estão pequenininhos. Tá naquela fase de bebê que não enxerga nada e os pais acham que ele tá vendo tudo. E a mamãe não quis cuidar dele. A mamãe não quis, então essa Então, aqui é a mãe postiça. Ele tem duas mães adotivas. Ah, Né? tá. É. Minha mãe pra parte de amamentar e cuidar. Ah, E ele tem a Jack Russell da minha mãe, que vive com a minha mãe, que é a Tá. Bela. Que é a Adotou mãe ele. dele. É a mãe dele. Então Dá ela banho, dá banho, limpa. estimula, dá banho, faz tudo, é a Bela. olha Como que ela não legal. tinha leite, minha mãe fome. assumiu a parte do leite. Aham. E o baixinho vai que vai. E ele Olha, que vai. coisa mais linda. Hoje ele tá... Ontem eu pesei, ele deu 1,2 kg. Tá. Era pra ele estar um pouquinho mais. Era para ele estar com mais ou menos 1,5 kg, 1,600, 1,600 por aí. Calma. Ai, não é brutalidade, não. Essa é a Anne. É a Anne que vai ter E bebê. ela tá prenha, gente. É. Olha só o barrigão Se dela. você cuidar dos seus Devagar. filhos assim, não vai sobrar bebê, hein? Devagar. Ele poderia mamar na Anne, né? Poderia. Quando a Anne nasceu da Anne. Mas ele tá não, muito não, fora não, de não. idade. Porque quando ela parir, Ah, ele já vai estar com uns 35, ele já vai E estar acabou, transicionando para a ração. Entendeu? entendi. Anne, chega. Ai, que curiosidade, meu Deus. Calma, Anne. Ele vai estar transicionando já para a ração daqui a uns 10, daqui a uns Então, gente, 15 dias. ó, como sou eu que dou mamar, Ele deve começar Ele na olha papinha pra com uns mim. 23 dias. ele olha pra mim e ele Vem sente aqui o meu comigo. cheiro Vem cá. e ele já acha que vai sair mamadeira daqui, entendeu? Ele mama a cada 2 horas, né? A quantidade de leite vai aumentando conforme ele vai aumentando o peso. Aham. E daqui a pouco, que nem diz o Luiz Eduardo, ele já vai tomar a segunda dose de vermífugo dele, Tá. né? E daí ele vai começar a introduzir a ração umedecida, Uhum. né? Para que ele, a papinha, para que ele comece já a fazer uma transição, tá? E todo Ou mundo é seja, mamadeira. A tudo que ele encosta é mamadeira. Entendi. Tudo que ele encosta é mamadeira, Ele né? acha que vai mamar. Olha. Ó, Agora que o Benito tá guardado lá, que ele não pode ficar aqui com a gente. Cláudio, fala os 2 mitos 2 mitos da raça. da raça. Mito número 1. Labrador é um cão que nada porque ele tem nadadeira no meio dos dedos. Gente, Tem gente que fala isso mesmo? muita gente. Muita gente, porque como o Não labrador tem. não existe nadadeira entre os dedos do labrador, tá? De nenhuma raça de cachorro. Vamos esclarecer bem. A aptidão Não vai ter aqui. é selecionada As pessoas acham que geneticamente. isso aqui, né? Entendeu? Mas não Eles vai acham ter que nada. existe uma pele maior entre os dedos. Não, As pessoas falam. eu sei, mas eu tô Né? mostrando Não aqui. E não existe. É a pele normal que o cão tem, como qualquer de outra raça. Nossa. A aptidão é genética, gente. É uma seleção genética para gostar de água e trazer objetos. E a capacidade de nadar do labrador não é definida só por isso, mas muito mais pela construção do labrador como um todo. Então, o formato das costelas do labrador é para ser em barril, para ele ter maior capacidade de nado, maior largura de peito para Pra nadar. flutuar mais. Isso. A largura da cauda e o formato da cauda é para ele ter melhor propulsão.
E a gente busca que eles tenham a linha de dorso correta e um bom pescoço para que ele consiga ter boa capacidade de transferir a energia que ele está gerando na movimentação da cauda, na movimentação das pernas para a parte anterior onde ele está puxando a água. Entendi. Então é muito mais, aliás, é única e exclusivamente a parte anatômica do cão, a construção morfológica Com do genética. Do que ter nadadeira Do no que meio ter da... nadadeira. Exatamente. Segundo mito. Segundo mito. O labrador tem... A cauda dele é toda do mesmo tamanho. Não é verdade. O labrador tem uma cauda que começa grossa e afina. E acaba. Quando ele é filhote, as pessoas acreditam que vão comprar um filhote e o filhote já tem essa característica. Não tem. A cauda começa grossa, mas se você passar a mão, ele vai, de repente, ele afina, ó. Aqui ela afinou, e daí ela desce fina. Num cão adulto, você vê isso super bem. Porque a musculatura no começo da cauda é muito forte, para poder continuar movendo o final da cauda e dar o leme para o cão poder virar de direção na água. A quantidade de pelo também vai aumentar. E a quantidade vai de engrossar. pelo também. Então você vai passar a mão no labrador e você vai sentir que ele tem, em inglês chama-se bump, que é uma grossurinha maior e depois ela fina e sai. Num cão grande é bem visível. Vamos ver se alguém está acordado aqui. Iron, pronto. Uai, vem cá com a mãe. Né? Vem cá, vai. Vem cá, sumiu. Vem todo mundo. Vem cá, sumiu. Eu queria pegar um que tivesse... você sente daqui para frente, é mais fina a cauda do labrador. Então ela não é toda gorda, gente. Ela é gorda no começo e afina. O importante é que ela seja o mais reta possível na linha do dorso. Por quê? Porque quando tá na água, olha aqui, ó. A grossura que é aqui, nesse primeiro terço e depois afina. Tá? Isso é para dar Para dar força do leme, para a direção, né? Para ajudar a desenvolver o movimento para frente. Ai, que legal. Então, funciona como se fosse um leme. Um leme, né? E você tem que pensar que... Por que a cauda tem que ser nessa posição? Porque se ela for uma cauda para baixo, quando ele tem ela inserida muito para baixo e não na linha do dorso, o que acontece? A cauda está dentro d'água e ela não serve de leme. Entendi. O labrador, se tiver... resistência. Entendeu? E se ela tiver alta para fora, ela também não vai ter a mesma função do que um cão que tem a cauda na linha do dorso para desenvolver. Tá. Então os mitos são esses. Não tem membranas entre os dedos e a cauda não é toda da mesma grossura. E no filhote não é visível o bump. Tá. Os dois mitos, então. Alguns dos dois, os dois principais, vamos falar assim. Não, o principal é a questão do temperamento. Tá. O labrador não é destruidor. O Marley não é o padrão da raça. Gente, se você Exatamente. assistiu o filme Marley e eu, não é aquilo. Tanto é que o Marley, os donos tiveram outro cão depois, e o outro cão também tinha problema de comportamento. E daí eles contrataram o César Millan. E é super importante falar isso, porque tem uma matéria do César Millan só sobre a família dona do Marley. O problema era a família. Entendeu? Tem um vídeo, um vídeo do César. Do César explicando a família do Marley e indo ajudar o segundo cão. Entendi. Que é muito comum esse tipo de problema. Porque é muito comum. Repetir os erros. Né? A pessoa chega e fala assim, eu quero um filhote labrador. Mas todo mundo diz que se você não pegar aquele que é mais brincalhão, é porque tá doente. Os outros estão doentes. Eu falei, gente... Que isso? Exatamente, que isso? Não existe. Entendeu? Se você tem um filhote doente na ninhada, provavelmente o resto da ninhada vai ficar doente. Não tem como, tem contato direto. Entendeu? Então, assim, filhotes calmos, filhotes que são alegres, mas não são loucos, são o ideal da criação. E tem a questão de assim, ó, cada cão se encaixa em um perfil. Deu calor, pera. Né? Então, dentro de uma ninhada, você vai ter diferentes cães com diferentes perfis de comportamento, temperamento. E a nossa função, quando os compradores permitem que a gente faça isso, é dizer, olha,
tem um filhote que ele é um pouquinho mais ativo. Eu acho que para o seu tipo de rotina, ele se encaixa melhor. Porque é um cara que faz hiking, que faz caminhada, alguma coisa. E aí tem um outro filhote que é um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais na dele. Olha, eu acho que esse filhote se encaixa melhor na rotina da sua família. Mas eu acho que essa é uma das funções principais da hora de você for vender um filhote, que pelo menos eu considero como sendo uma das principais funções do criador, é justamente você botar o filhote com o temperamento, o perfil certo para aquela família. Porque, por exemplo, eu e a minha esposa, nós somos bem tranquilos, né? Mais de casa e tal. A nossa Shih Tzu é completamente grude dela e fica com ela o tempo todo. A Golden, a gente adotou ela. Ela veio já adulta. Mas ela era uma cachorra que ficava com meu sobrinho. Meu sobrinho andava muito. Ela é bem agitada. Hoje ela já está dando um passo um pouco mais para trás porque ela está morando com a gente. Sim. Mas eu saio com ela 3 vezes por dia, eu levo para andar. Eu tô com o treinador com ela justamente porque ela era muito afobada, né? Sim. Então, mas é outro temperamento. E ela tá se acostumando com o nosso agora. Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E assim, é muito comum a família, eu ouço, né? Eu recebo muitos WhatsApps que dizem assim, o cachorro me escolhe. Porque todos os meus cachorros me escolheram. Porque eu preciso escolher o filhote. Muitas pessoas, é muito comum isso, tá? Qual é o filhote que escolhe a pessoa? O agitado. A maioria das vezes. Porque o agitado, ele precisa ver tudo ao mesmo tempo. E a pessoa fala, foi o primeiro que veio pra mim, lógico, ele é agitado. Ele foi em cima, que é Ele foi em cima de agitado, ele me escolheu. Eu falo assim, meu Deus, né? Meu Deus. Aí você tenta ver se a pessoa tem uma abertura para você falar, olha, você tem 3 crianças, sua vida é super agitada, seus filhos são turbinados, você vai botar, lógico que o filhote que viu as crianças aqui se identificou por energia com você, com a sua família. Sim. Só que esse não é o cão para vocês. Entendeu? Esse não é o cão para vocês. Então, assim, o criador que realmente acompanha o crescimento dos seus cães, ele sabe qual é o melhor filhote para o tipo de vida daquela pessoa. Só que muitas vezes a pessoa vem e não quer ouvir. Entendeu? Sim. E eu ouço relatos incríveis das pessoas dizendo assim, o meu primeiro cão foi ele que me escolheu, o meu segundo também, e daí como é que eles eram? Ah não, meu primeiro cão era o cão chupando manga. Eu começo a dar risada. Eu começo a dar risada, porque daí você fica em checkmate. Será que eu falo? Yeah. Será que eu falo que a escolha não era para ser, esse cão não era para ser seu? Sim. Entendeu? Então assim, é muito gozado, né? A gente procura selecionar cães de temperamento médio, porque o nosso cão pode viver num apartamento e pode viver numa casa. Tá? A gente não quer cães gigantes. A gente quer cães dentro do padrão da raça, para que esse cão se adapte a qualquer ambiente. Vou aproveitar o gancho e falar de outro grande mito sobre a raça, e aí eu acho que depois a gente já pode falar o que você precisa perguntar também. Outro grande mito que existe sobre a raça é que existem labradores de padrão americano e labradores de padrão inglês. Isso é um mito que foi criado. No milagre econômico. Por quê? E aí foi mantido e as pessoas se aproveitam dessa história. Porque existem linhas de sangue nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Rússia, México, o mundo inteiro tem labrador. Há 25 anos atrás, o que vinha mais para o Brasil, há 35, 45 anos, o que tinha no Brasil, eram os cães, via de regra, que vieram dos Estados Unidos, de linhagens de trabalho, que não eram cães de exposição e de morfologia selecionados para reprodução. Então, o que o brasileiro conheceu na década de 70, 80, 90, tipo na americano. Grande quantidade de tipo americano, era um cão alto, magro, pernalto, cabeça fina mais e triangular. focinho longo. E aí, alguns criadores começaram a trazer cães da Inglaterra e de outros pedaços do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Como, por exemplo, minha mãe, que trouxe na década de 80, 90, 2000, cães de outros locais. E aí eram cães que estavam dentro do padrão. Sim. Só que eles não tinham nada de diferente. Eles eram cães dentro do padrão, bons cães dentro do padrão. Eram iguais, vamos dizer assim. Selecionados de morfologia e tipo. Sim. Exato. E temperamento. Então, assim, o milagre econômico veio
e veio os cães dessas pessoas. Sem nenhuma seleção, era o seu cão particular. Entendeu? Pessoas que falavam inglês, era um círculo muito pequeno, acabavam se encontrando, cruzavam esses cães entre si no Brasil, e daí se deu esse dito cão americano. Né? Outra coisa, dois presidentes americanos tiveram labrador. O último a ter labrador, acho que foi o Carter. Ele pegou um labrador, como ele não queria favorecer nenhum criador, ele pegou um labrador de loja, que é o típico cão sem origem. Quase um rescue, quase um cão pego de resgate. Sim. Era um cão 100% magro, 100% linguiça, com cabeça fina, pernas altas, muito agitado. Por conta da falta de seleção. Por conta da falta de seleção. Entendi. E daí ficou esse mito. Então não existe cão americano, não existe tipo americano, inglês, e não existe tipo cão de tipo inglês. O padrão da raça é o mesmo no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, você acha cães americanos mais pesados do que no resto do mundo. Mais pesados de osso, mais largos de cabeça, de estrutura mais pesada do que na Europa. Então, é só um dito, É um mito. É um mito. É um mito que Exato. ficou por uma situação que aconteceu no país. Sim. Entendeu? E daí todo criador que não seleciona nada diz que ele tem um cão americano. Entendi. É mais fácil. Mais fácil. Exato. Nada mais fácil que falar, meu tipo é americano. Não. Ou o cara que tem um exagero fala que cria o tipo inglês. Porque aí ele pode... Tem casos assim que eu já vi. Que o cara gosta de uma coisa que está fora do padrão. São cabeças muito grandes, muito pesados. E ele fala que é porque ele cria o tipo inglês. Entendi. Mas são duas pontas diferentes do mesmo problema. do pessoal que não cria corretamente. Entendi. Eu acho que essas são as coisas importantes de falar de mito da raça. Sim. Legal. Né? E a gente está disponível de segunda a segunda para receber as pessoas Mais com alguma horário marcado, tá? E não recebemos cães de terceiros nessas visitas. Claro. Você não pode trazer o seu pet para passear no meu canil. Então, para a gente ir finalizando aqui o vídeo, a gente sabe que para você hoje entregar um filhote, você tem um tempo aí que teve uma lei que é bem polêmica, né? Cheia de erros. Eu posso falar tecnicamente. Veterinário, né? Tecnicamente, que ela é cheia de erros. Cheio de erros. Então, vamos lá. Hoje a pessoa, se ela quiser adquirir um filhotinho de labrador, ela vai entrar em contato com vocês através do Instagram, WhatsApp, enfim. Depois de quanto tempo você vai entregar ele? A pessoa... você já vai fazer, você faz já essa pré-pesquisa para saber qual filhote que é ideal para ela. Enfim, conta essas etapas para a gente. E se você puder também dar uma média de valor, não precisa falar o valor específico de vocês, óbvio, mas só para a pessoa que está em casa também saber que se ela vê um filhote no OLX por R$500, não é um filhote, tá errado, né? Sim. Não é o correto. Você está pegando de um criador fundo de quintal. Sim. E você está ajudando realmente a exploração animal. Então não faça isso, tá? Eu já falei isso em outro vídeo. Os cães têm um custo elevado. Por quê? Tem toda a questão de genética, cuidado sanitário, DNA, a questão do DNA, que você tem que mandar para ver, veterinária, alimentação, cuidado. Então, gente, explica então um pouquinho para a gente essa questão do filhote, para a gente já ir encerrando o vídeo. Você fala? Geralmente a gente entrega os filhotes a partir de 60 dias de vida. Tá. Em média, tem nada que a gente vai falar que vai ser com 70 dias, tem nada que vai ser com 65. Uhum. Vai depender de alguns fatores. Que sempre estão ligados ao bem-estar da ninhada e do filhote. Sim. Porque é uma fase de muita absorção para o filhote, ele aprende muito, ele convive muito. Uhum. E há algumas pessoas que também pensam dessa maneira, de que é importante que ele aí, por volta dos 70 dias, já esteja convivendo com a sua nova família. Uhum. E que não seja antes disso, porque ele precisa da educação da mãe e ele precisa do convívio com os irmãos para ter limite. Sim. Tá? A vacinação. A vacinação será, na maioria das vezes, 2 doses de vacina, tá. a menos que a mãe tenha sido
recém-vacinada antes da gestação, porque daí ele vai estar com muito titulação e a vacina não pega, então não adianta vacinar muito cedo, porque os títulos que ele trouxe da mãe, que ele pegou da mãe, vão combater a vacina e ele não terá uma resposta imunitária decente. Tá? Esse filhote vai comendo estritamente ração. No nosso pós-venda, existe um telefone exclusivamente para tratar do dia a dia do filhote, que nós estamos 24 horas por dia à disposição dos nossos proprietários. Isso é importante. Até morrer. Até morrer. Eu não sou uma sogra que liga toda semana para saber como é que está o filhote. Tá? Mas eu estou à disposição para controlar o peso do seu filhote, controlar o desenvolvimento do seu filhote, quantidade de ração, lembrar de vermifugação, tirar dúvidas de educação, tirar dúvidas do crescimento do seu filhote, indicar veterinários, indicar rações de boa qualidade, brinquedos, lazer. Então a gente acompanha o proprietário para que a vida do cão com esta família seja maravilhosa. A experiência seja maravilhosa. Isso é importantíssimo, gente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que faz parte do nosso canil. Legal. Entendeu? É muito importante para a gente estar à disposição. Entendeu? Uhum. Nós temos cães de clientes que foram enterrados na fazenda. Onde a gente enterra os nossos. Onde a gente enterra os nossos, no mesmo parque que a gente enterra. Entendeu? Porque são pessoas que acabam ficando tão amigas a vida inteira que passam a ser da família. Sim. Entendeu? Então a gente gosta e fica feliz quando o proprietário dá a notícia. Sim. Entendeu? Porque a gente eu sempre falo, a gente é o primeiro pronto-socorro do seu filhote. Entendeu? Está com um problema? Liga. O meu telefone é 24 horas por dia ligado. Aí eu vou dizer para você, corre para o veterinário. Não precisa correr para o veterinário, nós podemos tratar em casa. Tira a sua dúvida. E muitas vezes, se for emergência, lógico, vá direto para o veterinário. Sim. Tá? Mas, muitas vezes, a gente é capaz de resolver os problemas que essa família tem sem que haja um custo extra. Legal. Por causa do convívio. Legal. Pessoal, então assim, quem tiver interesse, o Instagram é qualquer. Canil Tokai. Canil Tokai Lab. Canil Tokai Lab. Tá, arroba Canil Tokai Lab, tá aqui embaixo no vídeo para vocês. Ou www.retrieverdolabrador.com.br. Lembre-se que retriever é retrieverdolabrador.com.br. Mas pelo www.tokai.com.br também é possível. Também consegue. Tá aí na descrição do vídeo também. Eu vou deixar tudo mastigadinho para vocês. E com relação aos valores, qual a média que a gente vai achar a nível nacional e, por exemplo, aqui dentro do estado de São Paulo? A nível nacional, eu acredito que é por volta dos R$4.500, tá. R$5.000. E no estado de São Paulo hoje é por volta dos R$6.000. Isso quando a gente fala de criadores que são criadores éticos, né? Criadores que levam as coisas de maneira correta. Sim, tá? sim. É mais ou menos isso. R$4.500 em diante no país todo. Tá. Com uma média de R$4.500, R$5.000 no país todo. E aqui no estado de São Paulo, pelo que eu acompanho, por volta de R$5.500 em diante. Tá bom, tá bom. Então, gente... Nenê com calor. Nenê com Coisa calor. mais linda, né? Então, assim, gente, eu vou deixar as informações, como eu já disse, aqui embaixo, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Perguntas que vocês queiram fazer, se você viu alguma coisa, algum assunto que você não sabia, comenta aqui embaixo no vídeo, deixa a gente saber. Que a gente responde também. Exatamente. O Luiz e a Cláudia vão estar de olho nos comentários aqui no vídeo e no Instagram também, @bichologistas. Nós vamos fazer um post em conjunto com eles, tá? Então eles vão responder. Não deixe de tirar suas dúvidas, tá bom? Então, gente, muito obrigado para quem assistiu até agora. Não esquece aí de se inscrever no canal. Muita gente assistindo e não se inscrevendo. Eu tô de olho em vocês, tá? Ativa o sininho para saber quando vai ser nossos próximos vídeos. Nós vamos fazer um vídeo especial sobre Jack Russell, que eles também criam. Vai ser bem legal esse vídeo também, tá bom? Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a raça que a gente ama. É isso. Ficamos muito contentes de vir aqui. Obrigado pela visita de vocês dois, todo mundo aí. Muito obrigado, gente. Um abraço, um beijo, tchau, tchau. Valeu.